aplicativo aqui, né, o Guide. Eu abri aqui a janela do Guide no MATLAB, né, o Guide, e foi essa função nova que eu descobri aqui. Na verdade, não sei se você já veio a conhecer, que é o editor, né. Quando eu tô aqui ainda preenchendo, ainda botando o painel, as opções de barra, de o edit text, o static text e o push button, né, por exemplo, ou independente do que a gente venha preencher, eu procurando lá a ideia de como a gente criar vários painéis que fossem surgindo após clicar. E perguntei a algumas pessoas que já manipulam o Guide há um certo tempo. A informação que eu obtive foi que dava para mudar aqui nesse editor, né, menu editor. Ao pesquisar na internet, eu verifiquei que esse menu editor a gente não consegue fazer essa abertura de uma nova página, alguma coisa do tipo assim. Mas eu vi muita gente fazendo aquela opção de salvar como, que eu inicialmente tinha pensado. Então a gente vai aqui em menu editor, né, e aí a gente adiciona um novo menu. Por exemplo, então aqui eu já adicionei dois, né, aí eu vou em um e boto, por exemplo, salvar como, e no outro eu coloco editar. Aí, por exemplo, dentro de um desse eu posso criar subtópicos. Então, por exemplo, nesse editar aqui eu vou criar um subtópico para ele. Eu vou chamar ele de desfazer. E aí vou criar um outro que eu vou chamar de colar. Ainda posso criar outro dentro ou fora, né, do subitem. Esse aqui eu vou chamar ele de limpar janela. Pronto. A ideia é que quando a gente clique nesse aí, ele possa abrir uma nova vertente. Inclusive a gente também pode começar a criar atalho. Por exemplo, se eu apertar Ctrl A, Ctrl E, Ctrl, independente do que for, ele vai criando os atalhos. Então pronto, eu dei um OK. Só pra gente ter noção de como tá ficando a visualização. Se eu der um play aqui, lógico, esse modelo meu ainda não salvei. Mas se eu der um play nele, ele vai pedir para salvar. Deixa eu só salvar aqui como exemplo o nome dele. Exemplo da figura, né? Ele ainda vai criar lá. Se a gente procurar alguns manuais na internet, a gente vê melhores informações sobre esse menu aqui, o menu editor. A gente consegue criar muitas barrinhas ali em cima. Inclusive eu vi alguns trabalhos que o pessoal fazia a opção do salvar como, do abrir foto. Pronto, aqui ele está criando, né, o script do texto. E tá abrindo, tá um pouco lento aí porque eu tô fazendo algumas simulações. Pronto, escolheu o folder. Esse menu editor, né? Pronto, ó, esse aqui seria a minha janela, né? Que eu não botei nenhum painel, por isso que ele tá em branco. Mas aqui a gente já vê as barrinhas que eu coloquei, o salvar como e o editar. A gente pode perceber que quando eu clico no editar, ele aparece todas aquelas opções que eu botei: desfazer, colar, limpar a janela. Tudo isso aqui, ao eu clicar, ele vai fazer o que eu destinei lá, que ele fizesse a orientação que eu destinei lá. Por exemplo, limpar a janela ou Ctrl A, eu posso indicar lá no callback do limpar a janela, que ele vai fazer a função de limpar a janela. O salvar como, salvar, tudo isso eu posso fazer lá. E onde é que eu faria? Lembrando, vou aqui em menu editor e aí vejo o callback dele. Aí eu não vou colocar muitos detalhes agora quanto a isso, mas a gente encontra inclusive o pessoal mostrando como é. Essas chamadas aqui a gente consegue chamar somente por aqui, sem precisar fazer nada, sem precisar fazer na edição. Ou se quiser, se preferir, pode ir lá para o script dele e escrever na própria chamada. Ok? Então basicamente essa função aí eu acho que é uma função, não sei se você já vai usar ela, mas é uma função que pra mim é nova. E quanto àquela ajuda lá de, por exemplo,
ter um painel, como esse painel aqui que eu acabei de inserir, e aí teria outro painel aqui atrás, e se eu clicar um deles aparece, ou então outro aparece. Esse eu ainda não consegui fazer. Algumas pessoas me informaram que por essa opção era possível, mas eu não consegui, certo? Me informaram que, por exemplo, se eu clicasse aqui, ele iria estar mudando, entendeu? Aí inicialmente a minha vontade era, por exemplo, tá aqui, coordenadas nodais, aí eu clicava, aí iria abrir painel só de coordenadas nodais. Em seguida eu clicaria aqui na outra opção de propriedade da estrutura geométrica, né? Aí ele iria abrir o painel de propriedade geométrica, mas como você percebe eu não consegui fazer isso. Mas assim, a gente tem boas opções aqui, pode ser que surjam ideias novas aqui, de opções que a gente clica e aí ele surge somente o que a gente quer. Seriam abas, né? Então é isso.